Vocês acreditam em reencarnação? Pois no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o caso das irmãs Pollock. É um caso muito bizarro, onde duas irmãs morreram e que tudo indica elas reencarnaram no corpo de suas outras duas irmãs que nasceram tempos depois. Mas antes de começar o vídeo, bem-vindo à Semana Nebulosa. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para trazer gente nova pro canal e me ajudar também no engajamento. E é isso, eu espero que vocês gostem do caso de hoje. No dia 5 de maio de 1957, era um dia muito bonito, um dia de sol maravilhoso, incrível, em uma cidade no interior do Reino Unido. Era uma cidade pequena, então todas as famílias locais tinham aquele costume tradicional de ir à igreja, né, no domingo de manhã. Ainda a maioria dos lugares tem ainda esse costume, né? Pois então não era diferente nessa cidade. Eles reuniam as famílias e eles iam para a igreja todo domingo de manhã. O casal Pollock morava nessa cidade no interior da Inglaterra e eles tinham duas filhas, que era a Joanna e a Jacqueline. Uma tinha 11 anos e outra tinha 6 anos de idade. Como era uma manhã de culto, né, deles irem na igreja, as duas filhas acordaram muito animadas naquele dia, e para que elas pudessem pegar um lugar na frente na igreja, elas decidiram ir na frente dos pais e aproveitando e brincando conforme o trajeto, porque era uma cidade pequena, era uma cidade segura. Os pais das duas meninas, os Pollocks, eles nunca acharam que nada de ruim iria ou poderia acontecer com as suas filhas. Acontece que durante o trajeto, enquanto as meninas estavam indo para a igreja, algumas fontes de pesquisa diz que era carros e outros lugares dizem que era esses carros que tem cavalos, carroças, assim. Vários lugares diz que é um tipo de coisa diferente. Mas estava vindo algum tipo de transporte da época e estava vindo de forma muito acelerada, muito forte, e acabou que as duas meninas não prestaram atenção. Eram duas crianças e elas foram brutalmente atropeladas por esse transporte naquele dia. E o impacto do acidente foi tão horrível e tão assim forte que o corpo das duas meninas, das duas crianças, ficaram totalmente dilacerados, irreconhecíveis. Elas morreram assim na hora e foi um acidente muito feio. Para os pais das duas meninas foi uma perda assim irreparável, obviamente. Eles perderam as suas duas filhas, né, as únicas filhas que eles tinham, então foi uma perda assim muito difícil mesmo para eles. Depois de um ano do acidente, eles resolveram tentar ter filhos de novo e, por ironia do destino, eles estavam grávidos de duas garotinhas. Então, no dia 4 de outubro de 1958, nasceram as gêmeas Gillian e Jennifer. Eram duas meninas muito lindas, muito fofas, e até então para a família estava tudo certo, né? Eles sabiam que tinham perdido duas filhas, mas eles, foram abençoados com outras duas garotinhas, e para a família Pollock eles estavam indo muito bem, até que quando as gêmeas fizeram 3 anos de idade, muitas coisas muito estranhas começaram a acontecer dentro da casa deles, e os pais eles começaram a perceber que as atitudes das filhas estavam sendo uma atitude muito esquisita. De uma forma muito inexplicável, as duas meninas, a partir dos 3 anos de idade, começaram a relembrar de fatos que aconteceram no passado, quando as outras duas irmãs delas ainda estavam vivas. Elas também demonstravam conhecer cada canto perfeitamente da casa, mesmo em fase de desenvolvimento, aprendendo a falar, né? Já com 3 anos, elas apresentavam que elas conheciam muito bem a casa e que aquele lugar não era um lugar de descoberta para uma criança de desenvolvimento, e sim que era um lugar que elas já conheciam, que elas já estavam acostumadas a viver ali como se vivessem ali por muito tempo. Elas também praticavam hábitos e costumes das suas irmãs que morreram dentro de casa. Algumas manias, alguns hábitos de se alimentar, algumas coisas assim, elas faziam muito igual às outras duas irmãs. Inclusive, quando começaram a falar e começaram a estar mais espertinhas, né, elas falavam até igual às duas outras irmãs que morreram. Embora fossem gêmeas as duas meninas, uma irmã, ela agia como se ela fizesse o papel de uma irmã mais velha
e mais madura, enquanto a outra, né, agia como se ela fosse uma pessoa mais novinha e que precisasse de mais cuidado, levando em consideração que as outras duas meninas que morreram, elas tinham diferença de idade, não eram gêmeas, uma tinha 11 anos e outra tinha 6 anos, e nas gêmeas tinha essas características de uma ser mais velha que a outra. Coisas assim também muito estranhas é que elas brincavam das mesmas brincadeiras que as outras irmãs. Elas posicionavam os brinquedos e as bonecas nos mesmos lugares que as outras irmãs colocavam, e elas colocavam até o nome das bonecas que as outras irmãs colocavam, elas também colocavam sem os pais falarem absolutamente nada. E teve um incidente uma vez que os seus pais escutaram as duas crianças comentando sobre o dia do acidente, como elas se sentiram tristes, como aquela dor foi horrível, como elas não queriam mais viver aquele momento, que foi horrível quando escorria sangue pelo rosto delas, como se as duas meninas tivessem sofrido o acidente no lugar das outras duas irmãs. Sem contar que todas as vezes que elas saíam pra rua com os pais, quando elas viam um carro, o meio de transporte, que no caso era o que tinha matado as outras duas irmãs, elas tinham assim um medo absurdo, como se existisse um trauma dentro delas, assim, uma coisa absurda. E todas essas atitudes, os pais das meninas começou a achar muito estranho. E uma das gêmeas, que se chamava Jennifer, ela tinha também uma marca de nascença muito igual a outra irmã mais velha que ela tinha, no mesmo lugar, como se fosse a mesma marca. Gente, eu queria falar pra vocês, eu tenho medo dessas coisas. Eu tenho muito medo dessas coisas. Nem sei o que eu faria se eu estivesse no lugar dos pais dessas meninas, pelo amor de Deus. Uma vez também, quando elas estavam andando na rua, elas apontaram o dedo em direção à escola onde as outras duas irmãs estudavam, fazendo comentários de como se elas já estivessem estado naquele lugar também. Então, assim, era como se elas tivessem vivido a vida das irmãs, né? Ou se elas estivessem presentes, ou se fossem as próprias irmãs dentro das duas meninas. Porém, quando elas fizeram 5 anos de idade, as duas meninas começaram a viver as suas vidas normais, como se elas não tivessem passado por um tempo sendo as outras duas irmãs, né? Elas começaram a viver a vida normal, então nunca mais foi falado das outras irmãs ou feito coisas parecidas com as das outras irmãs, sabe? Como se nada tivesse acontecido. Tipo, misteriosamente, elas começaram a viver a vida própria delas, sem viver a vida das outras irmãs que tinham morrido. A história das meninas chamou a atenção de Ian Stevenson, um psicólogo que estudou a reencarnação em crianças. Em 1987, Stevenson publicou um livro chamado Crianças que se lembram de vidas passadas. E no livro ele descreveu 14 casos de reencarnação e o caso das gêmeas Pollock era uma delas. De acordo com os estudos desse psicólogo, que ele era especialista em reencarnação de crianças, ele estudava sobre o caso, ele assim, era um grande profissional na área, e os pais das gêmeas, muito preocupados com toda essa atitude, com todo esse mistério, procurou ele disse que com certeza, obviamente, sabe, era mais, todas as evidências levavam para que sim, as duas meninas que tinham morrido reencarnaram no corpo das suas irmãs que nasceram. Mas por que as duas meninas, quando fizeram 5 anos de idade, elas começaram a viver as suas vidas normais? Não existe uma explicação concreta para isso. De acordo com as fontes, né? Pode ser por conta da idade da irmã mais nova, porque elas duas já estavam atingindo a idade da irmã mais nova, né? Mesmo que tivesse outra que fosse mais velha, elas viveriam até a idade da irmã mais nova para elas serem gêmeas, e a partir daí elas começassem a viver as próprias vidas. Ou porque as outras duas irmãs ainda tinham algo para fazer aqui na Terra, ou queria
estar com as duas irmãs novas para mostrar os brinquedos, as coisas dentro da casa. De acordo com alguns relatos ou algumas pesquisas mais sobre o estudo sobre o espiritismo, né? Algumas pessoas falam isso, que elas ainda tinham uma missão com as duas irmãs e queriam mostrar algo, mostrar os brinquedos, mostrar as coisas, né? Então tem aí também essa teoria que as pessoas falam. Eu não entendo muito desse assunto, mas são apenas teorias, né? Porém é importante lembrar que não existe nenhuma comprovação científica que realmente, né, as meninas, elas têm a reencarnação. Isso é mais um estudo para o lado espiritual e para as religiões que acreditam nessa transição, na reencarnação de pessoas que morreram e elas voltam, né, no corpo de outras pessoas. Pesquisadores como Stevenson estudam a reencarnação há mais de 50 anos. Embora algumas evidências se mostrem bastante contundentes, nada realmente prova que a reencarnação realmente acontece, mas que isso é muito estranho. Como eu falei, não existe provas científicas, né, sobre isso. Isso foi um caso que aconteceu, assim como outros vários casos. Se você procurar esse livro na internet, tem vários casos de crianças que reencarnaram no corpo de outras, e pelo estudo desse psicólogo, realmente foi uma reencarnação que aconteceu no corpo das irmãs, né? Mas tudo isso é algo... É o psicólogo que estuda, a ciência não prova isso. Também tem todo o estudo religioso por dentro desse assunto. Então eu queria que vocês falassem aqui pra mim nos comentários o que vocês acham. Eu achei essa história bem assustadora. Eu vou falar pra você que eu tenho medo dessas coisas, achei bem assustadora. Mas deixa aqui nos comentários o que você acha, o que é, se você acredita em reencarnação, se você acha que o motivo pelo qual isso pode ter acontecido. Ou talvez você seja uma pessoa que você entenda um pouco mais do assunto e você pode colocar aqui nos comentários falando um pouco mais sobre isso também. Deixa aqui embaixo falando com a gente para que a gente possa compartilhar opiniões em relação ao caso juntos. O caso foi bem curtinho, mas a história pra mim é bem bizarra e medrosa, mas foi esse o caso de hoje. Esse foi um dos casos especiais de Halloween. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo nas redes sociais e é isso, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!